Boa noite, meus amores, desde há pouco, para quem já esteve aqui a assistir aos meus stories de hoje. Ana estava aqui a ouvir agora um bocadinho. She is a warrior. E começamos hoje assim com um bocadinho de música. Por acaso devia ter adotado isto nas outras lives, não me lembrei disso. Bom, meus amores, mais uma Girls Fridays Night, a penúltima deste mês. Na próxima semana já não vai ser aqui em terras lusitanas, vai passar a ser em terras germânicas novamente. E portanto, hoje vamos ter aqui a Natasha das Mulheres Irresistíveis. Vamos falar do que é isto de especialista em realização profissional, vamos falar de mentoria, tenho a certeza absoluta que vamos falar também de empoderamento feminino. E eu vou já aqui chamar a querida Natasha. Vamos lá ver. Meu amor, aceita desse lado, vem para o pé de mim. Olá, Alô. Olha, eu hoje estou a começar sem os AirPods. Vamos ver se não há aqui barulhos em duplicado, como foi da outra vez, porque na última live, assim, quando fui ouvir, depois estava assim um som baixinho. Portanto, vamos ver como é que corre. Em último caso, já aqui está. Boa noite. Diz? não ouvi bem. Estou a ouvir bem. Eu óculos não vejo nada ao longe. Pois estás como eu, por isso é que eu volta na volta, eu começo sempre os lives com os óculos. Epá, pronto, é o mal de quem tem estigmatismo, que é o meu caso, não é miopia, é mesmo estigmatismo, e portanto, olha, está tudo bem, não interessa. O que interessa é que eu consiga ver-te. Vamos só ver se eu consigo posicionar aqui o meu telefone. Era lá. Bem, se tu imaginasses como é que o meu telefone está aqui pendurado hoje, pronto, mas não interessa nada. Opa, eu tenho encostado a uma planta. Sabes que em Berlim tem tudo pronto, organizado, aqui foi mesmo improvisado, porque nós somos mulheres assim, né? Isto é uma mulher, como é que é? Olha, agora não me lembro, há um ditado qualquer português e agora não me lembro. Olha, meu amor, antes de mais, bem-vinda. Obrigada por teres aceito o meu desafio. Isto, no fim de contas, tem sido assim um desafio, palavras usadas até pelas convidadas anteriores. E eu estava aqui a fazer aqui uma pequena introdução. Para a semana, as lives já não vão ser aqui em terras lusitanas, portanto, na próxima sexta-feira, correndo tudo bem, que vai correr com toda a certeza, eu já estou de volta a Berlim, às minhas crias, ao marido, pronto, essas coisinhas todas. E eu, como é que eu conheci a Natasha? A Natasha, nós fizemos uma mentoria juntas, não é? Nós conhecemos através das redes sociais, aliás, por essa mentoria, e depois continuámos a acompanhar-nos. Já tivemos juntas, ao contrário de algumas convidadas que a nossa relação é mesmo só aqui nestes ecrãs. Já temos, a Natasha já veio aqui ter comigo no verão, não foi? A Mafra, já tivemos a estar um bocadinho juntas, trocar ideias e tudo mais. E é uma pessoa que eu admiro muito pelo trabalho. Temos uma história de vida também muito parecida, que também nada é por acaso, já aconteceu também com outras convidadas, portanto, isto é tudo a mesma vibração aqui. E hoje queria muito que tu partilhasses aqui com quem vai entrando agora na live e quem vai ver depois, porque já sabem que as lives ficam sendo gravadas no feed do Instagram e depois vai passar para o meu canal do YouTube, que eu depois partilho também. E queria, antes de mais, não é? Portanto, quem é a Natasha? Muito bem, começando pelo início. Tasha é uma pessoa transformada hoje em dia. Eu cresci no campo, fui uma criança muito feliz, mas a minha adolescência e o início da minha vida adulta foi bastante conturbado e eu vivi coisas bastante traumáticas durante essa fase da minha vida. E o que é certo é que eu iniciei a minha vida adulta com um orgulho muito ferido, com um ego muito fragilizado, com muitos traumas que eu não sabia o que fazer em relação a eles. E eu comecei a minha jornada profissional sem saber muito bem quem eu era, apenas motivada
por um orgulho que eu tinha muito grande e por uma necessidade de provar aos outros que eu era muito mais do que aquilo que as pessoas achavam que eu era. Lá está o meu orgulho ferido, sempre muito presente na fase da minha vida. Então, na sequência dessas experiências profundamente traumáticas, eu sabia, tinha uma profunda certeza dentro de mim que eu tinha que ser alguém. Eu dizia a mim próprio, não, tu vais ser alguém. E para mim, o ser alguém naquela fase significava ter um bom emprego, não é? E um bom emprego era um emprego que me assegurasse, que me pagasse as contas, que me desse uma estabilidade financeira razoável, que me permitisse viajar. No fundo, eu queria ter o conforto financeiro que os meus pais não tinham. Porque eu cresci num meio em que sempre houve discussões sobre dinheiro. Os meus pais tinham muitos conflitos nessa temática, entre outros, mas essa era sempre Isso era marcante. sim, era um tópico muito discutido lá em casa. E eu fiz uma promessa para mim própria a certa altura na minha vida e disse: olha, eu não quero viver mais com esta agonia de não saber quanto é que vou ter no final do mês, se vou ter capacidade para pagar as contas, se vou ter capacidade para comprar isto, para comprar aquilo. Então eu dizia sempre para mim: eu quero ser alguém, eu quero ser alguém. Pronto, então ser alguém era isso mesmo, um emprego que me concedesse uma certa liberdade. Eu fui a primeira geração de, nem diria de mulheres, de pessoas com a minha família. Portanto, fui a primeira a ter um canudo e eu com unhas e dentes e dizia, não, agora é que eu vou ser uma pessoa diferente, não é? Eu tenho este poder na minha mão e então eu agora vou ser uma pessoa diferente. Então, o trabalhar para ser bem sucedida profissionalmente, o chegar a posições de destaque, o querer chegar mais além, esteve sempre muito presente ao longo da minha jornada. Houve uma fase da minha vida, um bocadinho antes de eu começar a trabalhar, em que, para fugir a toda aquela situação que eu vivia em casa, eu acabei por emigrar. Eu fui, uma temporada da minha vida, fui 5 anos para Londres, estive lá 5 anos. E durante esse período eu fiz a minha licenciatura, mas ao mesmo tempo vivia com famílias de acolhimento, trabalhava com essas famílias, limpava a casa, passava a roupa a ferro e tomava conta dos miúdos. Portanto, que, de profundo esforço e sacrifício, porque eu, para além de ter ido com um profundo sentimento de abandono e de rejeição por parte dos meus pais, eu queria fugir a um contexto e uma realidade de muita instabilidade emocional que eu vivia. Então, eu fui completamente sozinha, eu não tinha sequer interesse que os meus pais me Foste, na realidade, cortar padrões. Não queria que soubessem de mim, não queria que me perguntassem onde é que eu estava, não queria de todo que soubessem do meu paradeiro. Eu queria realmente cortar as raízes. Porque tudo aquilo que eu vivia em casa era tão mal, tão mal, tão mal, que aquilo que eu mais queria era fugir daquele contexto. Então não tinha de todo interesse que viessem fazer-me perguntas, que viessem manipular-me, que viessem convencer-me a voltar para Portugal. Eu não queria nada disso, não é? Eu queria que o meu foco fosse aquele. Eu estava ali durante 5 anos e pronto, e o meu objetivo com aquela viagem era realmente tirar a minha licenciatura e poder vir para Portugal com outras ferramentas, não é? Saber falar inglês e com uma licenciatura no estrangeiro. Quando cheguei, senti-me super empoderada com o meu canudo. Foi ao mercado. Uau, cheguei! Exatamente, cheguei. É certo é que realmente não foi o canudo que me ajudou, foi sim a minha nova confiança restabelecida. Foi uma coragem nova que eu tinha desenvolvido, foi o sentimento de superação que eu desenvolvi durante esses 5 anos, foi a resiliência que eu desenvolvi durante todo esse período. Portanto, no fundo foi todo o trabalho interno que eu desenvolvi durante esse período que eu tive afastada e não necessariamente, não é, o canudo em si. Quando eu chego ao mercado de trabalho, eu cheguei para vencer. Eu do género, saiam da frente que agora chegou a Natasha. Estudava imenso, eu estudava bastante, davam-me
os manuais de como manusear as ferramentas. Eu ia para casa estudar aquilo, eu estava realmente preocupada em fazer um bom trabalho e em ter. Focada acima de tudo, não é? Sim, sem sombra de dúvida. Eu queria realmente ser muito bem sucedida, que era aquele meu foco inicial. Então recordo-me da entrevista que fiz na altura para o Boa banco. noite, Rita. Sabes que eu volta na volta vou dizendo boa noite aqui aos nossos, aos nossos telespectadores. Isto é lindo. Eu não Vai, vejo, eu estou sem óculos, não vejo que. vai, ainda vejo um bocadinho, ainda vejo um bocadinho. Da minha primeira entrevista no banco onde eu depois acabei por trabalhar durante 12 anos. Recordo-me de uma entrevista que fiz um pouco antes de entrar para a sala das entrevistas, sentei-me ao lado de uma miúda que acabou por depois também ser selecionada e fazer parte da minha equipa. E eu virei para ela e disse: estás muito nervosa, não estás? E ela assim: estou bastante. Vai correr tudo bem. Portanto, eu no fundo a dar suporte emocional, estava exatamente na mesma situação que ela, mas estava ali a dar suporte emocional. Uhum. Pronto, e entretanto eu vivi esses 12 anos seguintes a trabalhar nessa empresa, sempre com um sentimento de missão, porque a certa altura na minha carreira, 2 anos depois de ter começado a trabalhar nessa empresa, eles promoveram uma team leader e desde esse período eu fui sempre a crescer dentro da empresa. Portanto, foi uma progressão constante que me permitiu viver também muitas experiências, que me permitiu superar-me imenso enquanto pessoa, que me permitiu liderar pessoas. Nem sempre fui bem sucedida, né? Obviamente que Isto de liderar pessoas, minha amiga, tu sabes, e é isso que eu digo, que nós também temos alguém em comum. Eu durante mais de 20 anos fui bancária, também fui líder de equipas durante muitos anos. Acho que vem daí também um bocadinho hoje em dia o facto de ser mentora, porque não deixamos de ser mentores também quando lideramos equipas, liderar pessoas. E liderar pessoas é liderar muitas emoções e liderar muitos egos, e liderar, não é? Liderar tudo isso e traz-nos a bagagem para aquilo que nós hoje também fazemos, não é? Mas a certa altura na minha vida, na minha carreira, comecei a sentir um vazio muito grande. Comecei a sentir que, por mais desafios que eles me dessem, por mais promoções que me oferecessem, nada era Não era suficiente. suficiente. Nada era suficiente, nem o salário, enfim, me fazia ficar. Eu comecei a perceber que algo mais em mim queria crescer e esse crescimento já não se resumia às quatro paredes daquele escritório. Eu precisava de crescer muito além daquele contexto em que estava, só que não sabia fazer o quê, nem como, nem em que circunstância, nem para onde, não é? Aquelas dúvidas todas que nos. Então, eu Dúvidas e medos, porque é perfeitamente normal e natural, não é? dúvidas, medos, muitas crenças de que ai, se fores embora depois o que é que será de ti, não é? O que é que, para onde é que tu vais? Se as coisas correrem mal, voltas para a casa dos teus pais, quer dizer, nunca na vida, não é? Então, eu só sabia que vivia um vazio muito grande e não conseguia perceber de onde é que vinha esse vazio. Não sabia se era eu que estava mal, Uhum. se era o trabalho que já não me entusiasmava, não sabia se era o facto de já não me entusiasmar trabalhar com as pessoas. Eu não estava a perceber de onde é que vinha esse vazio. Então acabei por concluir na altura. Eu estava a namorar há mais de 10 anos com um rapaz que estava a trabalhar na Suíça a certa altura. Eu vivia em Portugal e ele na Suíça, e então nós, nessa altura, tínhamos decidido juntar e acabámos por concluir que iríamos nos juntar novamente em Londres. Portanto, eu não queria trabalhar para a Suíça, ele não queria voltar para Portugal. Então pensámos, ok, então temos que arranjar aqui um sítio que funcione para os dois. E então decidimos emigrar juntos para Londres. Acontece, não é? Que a vida deu assim Uma voltinha. deu assim eu, pouco antes de me ir embora, pouco antes de fazer essa viagem, estamos a falar se calhar para aí uns 4 meses antes, apaixono-me loucamente por outra pessoa. Uau! Acabo por não ir nem para Londres nem com o meu, na altura, atual namorado, porque acabámos por ter uma Hum. relação, nem com aquele meu recente apaixonado. Portanto, Hum. fui sozinha nessa aventura e quando cheguei a Londres, portanto, eu pedi mobilidade do banco onde estava em Lisboa para Londres, portanto, acabou por ser uma mobilidade internacional, mas dentro da mesma empresa. Mas Uhum.
quando eu chego a Londres, deparo-me com uma realidade completamente oposta àquela que eu tinha vivido em Lisboa, e isso para mim foi um choque de culturas, mesmo Tudo. profundo. Porque a Natasha que tinha saído inicialmente de Londres já não era a mesma Natasha que voltou uns anos depois. De todo, de todo. Aliás, nessa fase, quando eu voltei como trabalhadora, não é? Já não era a Natasha estudante, era a Natasha trabalhadora, já tudo na cidade me irritava. Olha, irritava a poluição, irritava-me a quantidade de pessoas na rua, cada vez que eu andava num passeio, dava-me encontrões. What the... Olha, chateava-me inclusive a quantidade de gente que estava no metro em horas de ponta. Ou seja, eu queria uma coisa muito mais zen, queria uma coisa muito mais calma, e fui-me meter, né, numa das maiores metrópoles da Europa. E aquilo tudo começou a fazer muita espécie. Mas o que realmente me fez depois, eventualmente, cair numa grande depressão nesse ano, foi em 2015, foi o facto de eu ter vindo de uma realidade onde eu tinha relações espetaculares com as minhas pessoas, né? Quando eu digo as minhas pessoas da minha equipa, onde eu me sentia super à vontade dentro da própria empresa para ir buscar contactos, para ir buscar informação, qualquer que fosse o problema que eu precisava de resolver, eu tinha sempre alguém a quem recorrer para me ajudar. Portanto, eu tinha uma rede de contactos enorme Contactos. da empresa que me facilitava muito o meu trabalho e o trabalho da minha equipa. Tinha relações extraordinárias com a minha chefia. Nós tínhamos relações fora do contexto laboral, portanto as relações de trabalho estendiam-se para fora do escritório, e isso parece que não, mas envolve-nos, não é? Muito, é muito. Não necessariamente amigos, mas eram relações que, Uhum. que te permitiam, no fundo, estender um bocadinho para além daquilo que é o escritório, as relações com as pessoas, então isso era extraordinário. Estamos também a falar de não sei quantos anos a executar as mesmas funções. Portanto, eu estava confortável em Lisboa. Quando eu chego a Londres, né, eu vou para começar uma coisa completamente nova. Vou mandada completamente para fora da minha zona De conforto. e deparei-me com tudo aquilo que não era a minha realidade em Lisboa, e aquilo fez-me, não é, juntamente com o desgosto amoroso, mergulhar numa depressão enorme, porque durante toda a minha vida eu tive na minha carreira o meu porto de abrigo. Eu não podia recorrer à minha família porque, enfim, não é? Já vos expliquei que a minha Uhum. sociedade estruturada. Então, não era a minha família o meu porto-abrigo sempre foi o meu trabalho. Não é? E naquela fase da minha vida em que tudo corria mal, eu não tinha mais o meu porto seguro, não é? No trabalho. O trabalho também estava mal, então era a minha vida amorosa que não estava bem, era a minha vida familiar que não estava bem, era eu que estava completamente deslocada no meu país de origem, o trabalho não estava a correr bem. A única área da minha vida que se calhar estava. Nem a saúde estava muito bem, porque Oh, quando God. estava de comer chocolates e batatas fritas para Ah, sim. ter aquilo. Então, Fish and chips. a única área da minha vida que estava realmente satisfatória nessa altura era as finanças. Pois. E o que é certo é que este ano foi muito, muito, muito importante nesta minha jornada e naquilo que eu faço hoje em dia, porque esse desconforto que eu senti durante esse ano foi de tal forma transformador e significativo para mim, que me fez iniciar toda esta jornada. Era essa a minha questão, né? No fim de contas, né? O que é que te inspirou a fazer o que tu fazes hoje, né? Portanto, tem a história toda da tua jornada, claro, com toda a lógica. Foi esse ano, e não foi só aquilo que eu vivi, foi também a forma como eu via as pessoas à minha volta relacionarem-se com o trabalho. Eu achava tudo aquilo muito estranho, como é que as pessoas chegavam ao escritório, diziam bom dia aos colegas, assim meio, sabes, como se as pessoas estivessem a morrer, mesmo. E no fundo contavam as horas para ir lanchar, depois contavam as horas para ir almoçar, depois contavam as horas Não, para não, ir. fora as desculpas para o cafezinho, não sei quantos cafezinhos, não sei quantos cigarrinhos e por aí fora. Exclusivamente para pagar as férias e para É. poder para sair com os amigos e ir ao golfe. E eu achava aquilo uma coisa incrível. Para além de terem reuniões de equipa nos pubs, que aquilo a mim transcendia-me, Uau! não sei. Foi
Brainstorming aqui com uma bejeca. Eu achava que as pessoas levavam, de uma maneira eles levavam aquilo, encaravam o trabalho de uma forma muito leviana. Por outro lado, faziam-no só porque sim, não é? As pessoas não estavam bem, Uhum. satisfeitas, trabalhavam apenas para pagar as contas e não havia ali nada que as motivasse a mudar aquele contexto. E eu pensei, estou-me a tornar igual a estas pessoas e eu não quero ser esta, não quero ser mais estas pessoas. Então eu não me revia na minha equipa, não me revia no trabalho, não me revia na cidade. Portanto, eu fui muito mandada para fora da minha zona de conforto. E foi justamente esse desconforto que me fez mergulhar numa jornada de autoconhecimento nesse ano. E eu comecei a pensar para mim, fogo, será que eu vou trabalhar o resto da minha vida atrás de um computador? Será que é isto tudo que a vida tem para mim? Será que eu estou condenada? Achava que aquilo era quase como uma prisão. Será que eu estou condenada a trabalhar toda a vida, das 9 às 6 ou das 8 às 5, o que for, atrás de um computador, sem gostar daquilo que eu faço? Infelizmente, Natasha, é o que, É, pronto, é o mais que acontece, não é? é a realidade de Só que há aqueles que se conformam e há aqueles que arregaçam as mangas e dizem dinheiro não é tudo, isto não é para mim, há vida para além disto, não é? Há vida mesmo. E eu percebo, acho que era isso que eu estava a dizer há pouquinho, temos um bocadinho de história também muito comum aqui em alguns aspectos e eu precisei de sair daqui, né? Também precisei de sair de Portugal, precisei de ir para outro país, eu na altura pedi licença sem vencimento do banco e perceber que de facto há vida para além de, não é? Eu, como estava de licença sem vencimento, não estava a trabalhar, mas o meu marido saía às 6 da tarde. Aliás, eu já uma vez contei esta história aqui. Ele foi para lá com o mesmo mindset que aqui de Portugal, que era ficar até às 7, 8, 9 da noite, não é? E levou assim uma rabecada do próprio sindicato da empresa onde ele estava a trabalhar, porque os alemães não brincam em serviço. não é Ei, porquê é que você tem aqui 80 e não sei quantas horas a mais? Estás bem a ver? Porque era necessário, porque isto e porque aquilo e não sei o quê. E eles já lhe disseram que, olha, como é a primeira vez, passa. Agora vamos ter que transformar isto em férias. Nesse ano que viemos a Portugal, ele teve mais uma semana de férias com todas as horas extraordinárias. Mas é só para avisar que a próxima leva um processo disciplinar. E eu, tal e qual como era antigamente. Eu, toma lá para Alexandre. E então, o que é que acontece? As pessoas efetivamente entram à hora que têm que entrar e saem à hora que têm que entrar. E se for necessário, também acontece em Berlim, acontece com toda a certeza noutras cidades da Alemanha, eu só posso falar daquilo que é a nossa realidade, que é, saem dali, antes de ir para casa e vão beber a tal cervejinha, não é? Seja no pub, seja onde for e não sei o quê. E, e eu, quando ia buscar os meus filhos à escola, não é? Via outros pais lá também, e disse, caramba, estes pais também trabalham, estas mães também trabalham, e depois vêm aqui cedinho, não era como eu que só ia buscar a minha cria mais nova às 7 da tarde ao infantário, não é? E depois ainda vão para os parques e tudo mais, e disse, uau, é possível ter qualidade de vida e trabalhar, é possível. É muito esta, como eu digo muitas vezes, nós muitas vezes quando estamos aqui, estamos de tal maneira formatados, não é? Se não sairmos daqui, não sabemos o que é que se passa à nossa volta e achamos que aquilo que nós temos, pronto, é normal, estou condenada, portanto toda a gente tem que estar aqui das 9 às 5, tem que trabalhar e tem que estar em frente ao computador e tudo mais, portanto há vida mesmo, para além de... Eu trabalhava as minhas horas exigidas e se fosse necessário fazer horas extra fazia, mas não era assim de trabalhar horas inacreditáveis. Só que o que é que acontece? Durante esse tempo em que eu me redescobri, eu comecei a pensar, ok, se isto não é o que está destinado para mim, o que é que é? O que Aqui. é que está destinado para mim? Então eu comecei, uma das perguntas que eu mais me fiz nesse ano foi qual é que é o meu propósito? Qual é que é o meu propósito? Mas o que é que eu vim fazer, senhores? O que é que eu vim fazer, senhores? Mas quem é que me vai dizer qual é que é o meu propósito? O que é que eu tenho que fazer para o meu propósito? Então eu comecei nesta jornada interna de perceber de que forma é que eu vim contribuir, de como é que eu queria servir no mundo, como é que eu me via
a trabalhar para os outros. E essa questão do propósito teve muito presente em mim durante todo esse ano. E eu comecei a emergir noutras consciências, comecei a explorar outras temáticas e a fazer imensas formações, todas as formações gratuitas, com o objetivo de promover cursos e mentorias e não sei o que na altura eles faziam presencialmente, fins de semana, inclusive eu ia a todas. E aquilo abriu uma consciência de uma forma inacreditável. Foi nesse ano que eu despertei para o coaching, para o PNL, que eu fiz formações com o Tony Robbins, que eu comprei carradas de livros de desenvolvimento pessoal. Eu fiquei obcecada, tornei-me obcecada em descobrir o meu propósito. Então, durante esse tempo todo, eu tentei magicar de que forma é que eu ia fazer acontecer aquilo tudo, ou seja, se ficava em Portugal, em Londres, se voltava para Voltavas. o que é que eu queria efetivamente da vida, até que a certa altura, em vez de fazer algo com tudo aquilo que eu já tinha adquirido, eu voltei para o que era seguro. Eu tive medo e voltei para o que era seguro, Carlos. Percebes? Ou seja, O que também é natural. E está tudo bem. eu agora tenho isto tudo, estas ferramentas todas, mas e o que é que eu faço com isto? Não é? E agora faço o que com isto? Eu não tinha um suporte emocional, eu não tinha as ferramentas, mas não sabia pô-las a funcionar ao meu serviço. Tinha muitas crenças para resolver dentro de mim, muitas crenças limitadoras, tinha muitos traumas ainda para sanar da minha adolescência que não estavam resolvidos em mim. Então era um muro, não é? Eu só via bloqueios, eu só via problemas e bloqueios, ao invés de ver soluções e formas de olhar mais além. Então, em vez de eu agarrar em tudo aquilo que eu tinha recentemente adquirido e fazer daquilo algo para o meu proveito, eu enchi-me de medo e voltei para o que era seguro. E voltei novamente para Lisboa. E assim permaneci durante os 5 anos seguintes, até 2020, numa profunda agonia e frustração, com esse vazio a intensificar-se cada vez mais. Era Mas, claro. Sim. E por muitos desafios e cenourinhas, né, que eles nos davam, a mim, nada daquilo já me fazia sentido. Nada daquilo já me fazia sentido. E Sabes que eu costumo dizer às minhas mulheres, e já disse isto muito, principalmente nos círculos que hoje em dia também facilito, que é quando nós entramos nisto, quando nós conhecemos outra realidade, é muito difícil voltar atrás. Olha, é um spoiler. Eu trago todas as semanas aqui uns spoilers. Porque é exatamente isso. É que mas depois. se não resolveres os teus traumas, se não fizeres o teu trabalho interno, tu até podes ter uma nova informação, mas tu não Certo. sabes aquilo, porque tu não para dar o passo em frente. E foi como aconteceu, eu não tinha. E achas que isso aconteceu porque, lá está, tu tinhas essas ferramentas todas, não é? Quase como hoje na brincadeira digo, papa cursos, não é? Aquelas pessoas que acumulam imensos cursos e não sei o quê. E porque achas que foi pelo facto de estar sozinha, não teres lá está, aquilo que tu és, que és mentora, não teres uma mentora ali ao teu lado porque a mentora não vai fazer o trabalho por ti, a gente sabe disso muito bem, não é? Mas era essa insegurança que tu tinhas para não avançar? Olha, eu sentia que só podia contar comigo própria. Se alguma coisa corresse mal, eu só me tinha a mim própria. Eu não tinha assim um chamado safety net, sabes? Uhum. Aquela rede de segurança que te ampara se alguma coisa correr mal. Então eu vivia muito na minha cabeça, não é? Pensava muito segundo a lógica e pouco com o coração. E Uhum. acedia pouco à minha intuição e àquilo que o meu coração realmente queria e vivia sempre aqui muito na cabeça, e se correr mal, tu não tens ninguém, não tens quem te apoie, se gastares o dinheiro depois não tens como te restabelecer, tu vais voltar para Lisboa, vais ter que pagar casa, vais ter que... Pronto. Então eu tinha todos estes condicionamentos e aquilo foi tão forte na altura, foi muito forte ao ponto de eu decidir não fazer nada com a informação e com o conhecimento que eu tinha adquirido, porque eu não sabia trabalhar com essas crenças, eu não sabia Isso ressignificar. acho que, pegando um bocadinho nisso que tu estás a dizer, não é? E tu sabes isso muito bem, até porque tu também fizeste PNL e tudo mais,
a nossa mente não reconhece a mentira. Portanto, se tu dizes isso, né, constantemente, eu não sou capaz, eu não tenho ninguém, eu nananana, para a mente é verdade. É E é tudo assim que as pessoas ficam presas nas crenças. Não é? tal e qual. Tal e qual. Portanto, o que é que aconteceu em 2020 para eu ter dado o grito do Ipiranga? Foi quando eu me despedi e foi na sequência de ter engravidado. Mas curiosamente, não foi o facto de ter sido mãe que despertou em mim a vontade de fazer algo novo, foi sim Uhum. ter tido pela primeira vez tempo para pensar só em mim. Ou seja, eu estava em casa, em licença de maternidade, hum, com o meu bebê, não é? Isto aconteceu, começou um bocadinho antes dele nascer. Estava em casa, tive uns meses de baixo antes dele nascer, portanto, eu estava sozinha comigo mesma e tinha todo o tempo do mundo para pensar. E no dia Sobre o facto de estar sozinha comigo mesma, eu quando regressar a Berlim acho que vou fazer um direto, porque são 3 semanas aqui sozinha comigo mesma. Ui! começa. Pronto, e foi o facto de eu ter tido finalmente tempo a pensar em mim, naquilo que eu queria, nas minhas aspirações e também o facto de eu ter finalmente na minha vida alguém que me ajudou a olhar e a encarar as coisas de uma forma diferente. Acho que o meu marido, nesse aspecto, teve um papel fundamental na minha tomada de decisão, porque ele percebeu, ok, isto é um projeto a dois, no fundo, não é assim? Uhum. Isto significa que eu vou ter que estar contigo. O Eu teu marido é uma pessoa inteligente, porque ele ouviu muitas vezes aquele happy wife, happy life. Não é? O ano anterior, quando ele criou a empresa dele, portanto, isto no fundo, nós percebemos, ok, tu agora estás focado no teu projeto, eu ajudo-te durante esta fase, para o próximo ano sou eu. Não tinha sido programado, mas Uhum. acho que os astros se alinharam e as coisas aconteceram de uma forma perfeita. Então, nesse ano, o meu filho nasceu e eu comecei a pensar realmente: olha, o que é que tu queres da vida, Natasha? Queres continuar? Tu vês-te a voltar para o escritório? Vês-te a voltar para aquele contexto? Vês-te a voltar a pouco trabalho das 9 às 6, a trabalhar atrás de um computador? E depois eu abri os e-mails, não é? Porque nós estávamos ainda na altura, tinha acesso e tinha o computador da empresa, eu olhava para os e-mails e assim: fogo, eu não consigo olhar para isto, eu já nisto já não. Isto de emocional que me prenda a esta empresa. Não vai fazer mais sentido para mim voltar. E então despedi-me. Despedi-me. Foi um ano muito, muito feliz para mim, o ano de 2020 e o ano de 2021, apesar de ter tido vários momentos em que fui funda na minha sombra, porque eu nunca tinha vivido uma realidade diferente daquela até aquele momento, não é? Porque, enfim, sempre fui assalariada e de repente, não é? Tu não deixas ter o teu salário todos os meses ali a cair na conta, naquele fixo. Mas como sabes que na minha licença licença sem vencimento, foram 3 anos, né? Até também tomar a decisão, claro que no verão quando vinha cá, visitava as colegas e amigas e não sei o que, não sei o que mais, Carla, depois mostravam-me o sistema e não sei o que, eu olhava para aquilo até me encarquilhava toda por dentro, sabes? Tens saudades, vais voltar. E eu, uhum, aham. E hoje, a certa altura, esta saiu. Nós, no banco onde eu trabalhava, nós recebíamos o nosso vencimento ao dia 25. Não, eu sei que não é assim em todos, mas no nosso era ao dia 25. A certa altura, Carla, tens saudades? Tenho. Do dia 25. Do dia 25 eu tenho saudades. Esquece. E depois tínhamos os subsídios de Natal, eu tinha. E prémios, produção e essas coisadas todas, claro. Isso balança, claro que sim. Não é? Todos os anos em março. Eu tinha inclusive sido na altura destacada para receber um prémio de retenção na empresa em que eles me deram 11 mil euros e eu estava a receber aquilo faseado. Precisamente porquê? Porque eles já sabiam que mais cedo ou mais tarde eu ia embora. Então eles pensaram, ok, vamos fasear isto em 3 anos, que é para ver se durante estes 3 anos Ela o dinheiro fica, segura. Eu já não sentia que o dinheiro me motivasse de todo. Eu não tal e sentia que qual. importante para mim naquele contexto. Eu sentia realmente era que a minha alma precisava de crescer e eu já não conseguia simplesmente negar aquele vazio que eu estava a sentir.
e em 2020 eu decidi despedir-me. Pronto. E foi desde então até o momento que eu comecei a trabalhar neste meu projeto de ajudar outras mulheres a dar Que se este chama mulheres irresistíveis. Mulheres Irresistíveis. O nome do meu projeto surgiu num sonho. E a certa altura, Engraçado, está aqui uma amiga, eu não sei se ela ainda está aqui, mas há pouco entrou, que o negócio dela hoje em dia também veio através de um sonho. foi através do sonho, e na altura tive muita gente a dizer: mas não achas que esse nome vai ser associado, tem um cariz assim mais sexual, vai ser associado assim Eu lembro-me de tu teres feito um vídeo, um story, qualquer coisa sobre essa temática. de todos que eu fiz. Hum. Eu disse: não, não, acho que nós temos é que desconstruir tudo isso que existe na cabeça das pessoas e ajudá-las a pensar sobre o que é de uma forma completamente diferente. Uhum. Um, Pronto, então hoje em dia eu ajudo outras mulheres a fazer este mesmo processo, não é? No fundo, a encontrar o seu propósito, a perceber o que é que as realiza profissionalmente, a conhecer-se como pessoas, porque o meu processo só começou quando eu decidi, tomei a decisão de trabalhar as minhas crenças, de trabalhar os meus traumas, de ir fundo às minhas questões internas, a sanar a minha criança interior. No E a fundo, sanar a tua ancestralidade, isso foi sanado? Tu sabes que muitas das coisas que vêm é exatamente por causa de... da, Nós não caímos aqui de paraquedas, não é, amor? olha, eu, acho, eu digo acho porque acho que, enfim, toda a vida vamos trabalhando as nossas questões, não é? Até o último suspiro. Mas se calhar até há 3 anos atrás Uhum. eu vivia em mim muito a questão da minha mãe. Não é? Minha Uhum. mãe com uma doença mental, todos os traumas que eu criei associados à minha mãe, desenvolvi-os numa fase em que eu desconhecia que ela tinha essa doença, portanto, tudo aquilo que ela me dizia, sendo ela minha mãe, para mim era uma absoluta verdade, não é? Claro. E a minha mãe dizia-me coisas horrendas. E eu estou-me a rir porque hoje em dia consigo relativizar as questões. Dizia-me coisas horrendas, fez-me coisas horrendas, e eu vivi com uma mágoa e com um trauma muito profundo, se calhar até há 3 anos atrás. E o que é que aconteceu nessa altura para eu ter conseguido olhar para a minha mãe com a sua real importância? Porque eu hoje em dia reconheço que o papel da minha mãe, mesmo com a doença, foi fundamental. Fundamental no meu processo e na minha transformação pessoal. Se não fosse pela minha mãe, eu nunca teria ido para Londres pela primeira vez. Se não fosse pela minha mãe, eu nunca teria tido a motivação para lá permanecer 5 anos. Se não fosse pela minha mãe, eu jamais teria desenvolvido a coragem e a resiliência que eu tenho hoje. Tive, no entanto, que, não posso esconder, viver com muitas questões que até certa altura eu não sabia o que fazer com elas. Porque tendo... Tudo isso que tu acabaste de dizer, naqueles dias que eu às vezes estou mais aqui, que eu também gosto de pegar no chicote invisível e bater em mim, género, mas foi isto que eu assinei antes de encarnar? Porque é que eu vim parar aqui? Olha, tu tens aí a tua resposta, não é? Tu precisaste nascer nessa família precisamente para seres a pessoa que és hoje e trabalhares exatamente todas essas questões. É tão simples quanto... Para nós agora é tão simples quanto isso, mas volta na volta e ponto. Estava bêbado ou quê? Eu assinei de olhos fechados. Não, exatamente, Carla. Toda a minha vida a vitimizar-me. Claro. A chicotear-me com um sentimento de culpa gigantesco, com um sentimento de abandono, de rejeição, a sentir que não merecia nada daquilo que me tinha acontecido. Gente, mas porquê? Só quero ser uma criança normal. Eu não dou trabalho nenhum aos meus pais. Era o que eu disse. Porquê é que vocês são assim para mim? Eu, na minha gentilidade, né? De adolescente. Mas porquê é que vocês são assim para mim? Eu não me drogo, eu não me prostituo. Era o que eu dizia, não me drogo, eu não me prostituo. Eu tiro boas notas, eu gosto de ler. Tipo, sou aquela miúda de quadra de excelência. Só que é que vocês me deixem aqui sossegadinha e não me chateiem a cabeça. Portanto, eu achei que aquilo tudo não fazia sentido nenhum para a pessoa que eu era. Aqueles pais não encaixavam. Uhum.
eu podia ter seguido um caminho completamente desviante e não foi o que aconteceu, porque eu, no fundo, olha, fui buscar forças aos livros, fui buscar forças em mim, que se calhar eu já trazia e não sabia que lá estava. E não, mas sem dúvida que hoje olho para trás e reconheço que a minha mãe teve o papel fundamental Fundamental. da minha mãe. Olha, Mas, pronto, continua. Não? Eu ia te perguntar, era exatamente, tu hoje, trazendo toda essa jornada, que é assim uma história de vida maravilhosa. Claro que hoje falamos assim de uns pontos assim bem fortes e para já, antes de tudo, vou falando um bocadinho mais sério, grata por tu teres a coragem de partilhar aqui, porque eu acho que às vezes é necessário, não é? Também esta exposição, não é? Servir até de inspiração para quem quer que esteja aqui. Mas também tem histórias hilariantes que eu no outro dia eu disse-te, eu estava a chorar a rir com aquilo que tu escreveste. Pronto. Mas todas essas vivências, as boas, as hilariantes, as menos boas, whatever, fez com que tu hoje fizesse o que fazes, como tu já explicaste há pouco, trabalhas com mulheres, para evitar ou para que não estejam tanto tempo no lugar onde tu tiveste também tanto tempo, não é? E agora explica-nos concretamente o que é que tu fazes com essas mulheres? Tens um programa de mentoria, acompanhamento, o que é que tu trabalhas com estas mulheres irresistíveis? olha, eu tenho um programa de mentoria e paralelamente tenho um curso já pré-gravado que se chama Abre a Porta ao Teu Propósito. Esse é um curso em que nós vamos trabalhar, todos trabalhamos, mas é um curso que para mim veio do coração. Veio do coração porque acho que mais do que realizar-nos profissionalmente, que é fundamental e muito importante, é nós percebermos o que é que nós realmente queremos da vida. E eu, nesta jornada do propósito, eu percebi que o propósito não se resume a fazer. A noção de propósito não está inerente ao fazer. E as pessoas acham que, ok, o meu propósito é perceber qual é que é a minha profissão ideal ou qual é que é, enfim, o meu emprego ideal para servir as pessoas. E não é, no fundo, Uhum, está inerente àquilo que eu sou, à pessoa que eu sou, não é? Aquilo que eu escolho fazer é apenas um veículo pela qual eu também faço cumprir o meu propósito. E quando eu tive esta tomada de consciência na minha jornada, sabes, todo o mundo se abriu, toda uma nova consciência despertou em mim e hoje em dia aquilo que eu promovo junto das mulheres com quem trabalho, e trabalho essencialmente com mulheres porque do contexto profissional as mulheres vêm muito ostracizadas, eu acho, de uma sociedade com influências muito patriarcais e têm muita dificuldade em fazer-se ouvir, uhum. trabalhar as suas crenças, em expressar a sua voz, em manifestar as suas opiniões e acho que há tanta coisa que precisa de ser feita numa comunidade de mulheres que é incrível. Portanto, se eu puder usar a minha experiência, se eu puder usar todo este conhecimento que eu adquiri para inspirar outras mulheres, para ajudar outras mulheres a dar o salto, a fazer essa mudança que os seus corações tanto precisam, A mas escolherem-se. a escolherem-se exatamente, não é? A assumirem o seu papel fundamental, não só na sociedade, mas na empresa em que trabalham, não é? No trabalho em si, eu serei profundamente realizada. Portanto, a minha realização profissional parte por precisamente ajudar mulheres a encontrar o seu propósito e através desse propósito viverem a sua realização profissional, com a consciência de que o nosso propósito muda ao longo do tempo, porque nós também mudamos, não é? Nós não Claro. somos Uhum. portanto, aquilo que eu quero hoje, enquanto pessoa, pode mudar e aquilo que eu estou a fazer daqui a 20 anos ou a ser daqui a 20 anos pode ser totalmente diferente. Portanto, é perfeitamente normal que o nosso propósito mude e as nossas vontades, aspirações, paixões também mudem. Portanto, o meu programa de mentoria é um acompanhamento de 3 meses em que eu ajudo mulheres precisamente nesta jornada de uma forma muito mais presencial
muito mais individual, inclusive. Vou com elas explorar as questões que cada uma delas traz consigo, profissional em que elas se inserem. Se elas quiserem encontrar a sua realização profissional ou sentirem que a realização profissional passa por se manterem onde estão, mas num contexto diferente, talvez numa valência diferente dentro da empresa ou numa posição diferente, nós trabalhamos isso. Se outras, por outro lado, sentirem que a sua realização passa por mudar radicalmente de área, mas têm medo de se despedirem porque têm questões financeiras que Claro. têm uma família, nós também vamos explorar essas situações e, no fundo, trabalhar o plano de ação, porque é maravilhoso nós podermos aceder à nossa intuição e ao nosso coração, mas se nós não colocarmos intenção nas coisas, não planificarmos, não agirmos em função daquilo que nós queremos todos os dias, não é? Um sonho sem plano é apenas uma aspiração, não é? É uma ilusão. Portanto, nós temos também que trabalhar continuamente para fazer cumprir esse sonho. Exato. É precisamente isso que eu ajudo as minhas mulheres a fazer. O curso online do Abre a Porta ao Teu Propósito é um curso que já está pré-gravado, mas também tem um nível de acompanhamento não tão personalizado, porque no fundo é uma mentoria para um grupo, mas é também uma mentoria em que eu no fundo condenso um pouco mais tudo aquilo que a pessoa obtém numa mentoria mais individualizada. Não sei se queres me fazer mais alguma pergunta. Eu adoro ouvir-te. Não, é assim, eu ia te perguntar que tipo de situações mais frequentes é que te surgem, ou seja, que as mulheres procuram, mas isto, nós já percebemos o quê, não é? Tenho só mais duas questões, até porque é o que eu digo, né? Eu tenho que estar sempre atento ao relógio. Ai, não, 10 minutos estou despachado. Bom, se há assim, eu tenho perguntado isto nas últimas lives, porque acho que é sempre interessante para quem nos esteja a ver e ouvir outros casos, né? Se há, claro, mantendo sempre toda a confidencialidade, isso a gente já sabe disso perfeitamente, que é se há assim, algum caso de alguma mulher cliente particular que te tenha marcado, não é? Em termos de transformação, em algo que tu possas partilhar, que possa inspirar outras mulheres a seguirem também, a pedirem ajuda, neste caso, em termos de mentoria, claro. Eu tenho um caso de uma mulher que estudou para ser personal trainer. Sempre foi personal trainer num ginásio a dar formações de pilates, de body pump. Ela dava todo o tipo de formações, aulas de grupo no ginásio, inclusive dava sessões de PT privado para os e ela realmente tornou-se bastante boa naquilo que fazia, mas ela chegou a um ponto na carreira dela em que ela já não conseguia ir para o ginásio. Ela começou a desenvolver bloqueios físicos, inclusive o corpo dela começou a sintomatizar uma série de questões inerentes à resistência que ela estava a sentir em ir para o ginásio, todo aquele ambiente começou a ser tóxico e bastante nefasto para ela, e ela decidiu a certa altura tirar um tempo para ela e ficar em casa. Foi para o desemprego e durante esse período ela pensou bastante sobre o que é que quereria fazer. Inicialmente pensou que talvez seria interessante e é aqui que ajuda muito o facto de nós termos um mentor ou alguém que nos ajuda a desconstruir as questões, porque ela tinha várias ideias de como pôr o projeto, de como criar projetos. Se calhar vou criar um projeto, criar o meu próprio programa de fitness, aliado à saúde, ou aliado a partilhar dicas de alimentação. Só qual é que era o problema? Ela tinha uma dificuldade em se expor na câmara de falar para as pessoas enorme. Ela tinha pavor de falar para uma câmara. E eu dizia, olha, o problema não é a câmara, porque tu falas perfeito, a câmara não vai comer-te, não é? O problema é o medo do julgamento de quem está do outro lado a ver o teu vídeo. E é isso que, no fundo, te bloqueia.
Então, a certa altura, ela sentiu: olha, não, então não vou fazer nada disso porque eu não consigo superar este trauma, então se calhar isto não é viável para mim. Então, o que é que ela pensou? Olha, então sempre tive a paixão de ser atriz, quero explorar a questão de ser atriz. Tivemos ali uma temporada a explorar essa questão até que ela chegou à conclusão de que, ok, eu adoro a representação, mas eu não me vejo a viver da representação. Eu não me vejo a fazer disto a minha Vida. vida, exatamente. É uma coisa que ela que a apaixona muito, mas ela estava numa fase muito embrionária e estamos a falar de uma pessoa que já tem 30 e tal anos e que acreditava que para poder ser bem sucedida no mundo da representação iria ter que tirar muitos cursos e fazer muitas formações, ir a muitos castings e mais uma vez, não é? Ir a castings implica expor-te. Claro. Fazeres o que nunca fizestes, não é? Estás ali em exposição. E eu fiz vários exercícios com ela, coisas muito simples, género, olha, filma um vídeo e manda para mim. Só para mim. Não, não precisas mandar para mais ninguém, eu não te vou julgar, estou só a ajudar-te a desbloquear essas questões que tu tens dentro de ti. Continuámos no nosso processo até que ela começou a sentir que não queria mais estar no fundo de desemprego e que precisava de arranjar um emprego, enfim, fixo, né, para poder pagar as contas, porque já não lhe satisfazia estar no fundo de desemprego. E então encontrou motivação e entusiasmo numa marca que ela dizia que tinha com ela, tinha para ela os valores que ela queria, com os quais ela se identificava, no fundo. Impecável. Sim, sim. E depois de muito trabalharmos, ela lá me disse: Natasha, o meu sonho da minha vida é ter a minha própria marca Marca. de desporto. Eu disse: oh, mulher de Deus, oh, mulher de Deus, então vamos trabalhar para desenvolver a tua marca de roupa. Roupa, claro. Estamos a falar de uma pessoa que tinha uma formação, tornou-se, iniciou primeiro a exploração, pensou que pudesse a realização dela passar por criar o seu próprio grupo, o seu próprio programa de fitness. Não, não foi por aí. Depois pensou em explorar uma antiga paixão que era a representação, acabou por também não ser Não. por aí. E depois foi a trabalhar para uma loja, não é? Associar-se a uma marca na qual ela se revia nos valores dessa marca, que ela percebeu o que é que ela queria fazer realmente. Uhum. Essa exploração é fundamental. Se Sem nós não dúvida. rua, se nós não nos predispusermos a fazer as coisas, se nós não formos explorar aquilo que nós, não é, trazemos aqui connosco, os nossos ideais, aquelas ideias, eu achava tanto que era tão boa a fazer decoração de interiores, foi uma coisa que eu toda a vida cresci a achar que adoraria ser designer de interiores. Estás como eu não digo nada, por acaso. É, Adoro. eu vou ser designer de interiores. Eu vou deixar vídeos de design e cortes todos porque eu adorava aquilo apaixonava-me. Uhum. A vida é que eu comecei a pensar: então, mas isto, vês-te a fazer isto de profissão, Natasha? Não, não vejo. Portanto, para mim não é uma possibilidade. Não. E então foi muito curioso isto para dizer que não só a exploração é importante, como é perfeitamente normal que, à medida que nós vamos evoluindo na nossa vida e nos vamos Lá transformando, está. O propósito também vai mudando, que é mesmo assim. e bem, porque é um processo, não é? Temos que ser permeáveis a estas mudanças constantes na vida e não temos que andar aqui com o chicote do género, fogo, lá vou eu outra vez, não é? Pôr para trás das costas enfim, pôr no saco todo este conhecimento que eu adquiri até ao momento e agora não vou fazer nada com isto. Nós não somos estanques. Exatamente, tal e qual. Tal e Temos qual. tempo de explorar novas aptidões, de explorar novas formas de fazer. Nós só temos que nos predispor e querer realmente investir em nós. Querer realmente investir em nós. Só que o grande problema que nós vivemos na nossa sociedade atual é que nós não trabalhamos para nos sentirmos realizados, nós trabalhamos para sentir segurança e conforto. Para pagar contas Para e pagar. sobreviver. Sabes que eu digo, volta na volta, isto é tão importante para mim, o que tu acabas de dizer, que eu
Por acaso já não digo há algum tempo, volta na volta nos meus stories, acabo sempre me despedir dos meus seguidores, das minhas seguidoras fiéis, que é vivam, não sobrevivam, sejam felizes, não é? Porque é muito importante. Nós não andamos aqui só para sobreviver, nem só para pagar contas, não é? Há vida. Sim. Olha, Natasha, a última questão, tu acabaste mesmo agora de responder a ela, que é que conselho é que deixas, né, a quem nunca fez mentoria a dar esse passo que eu fiquei gaga. Também me acontece. Olha, as pessoas, antes de mais, têm que primeiro tomar a consciência que querem realmente mudar. Uhum. Antes de mais, porque não vou ser eu que, não é, que vou lá abanar a pessoa e dizer: olha, não, tu precisas de mudar. Claro. Essa consciência tem que vir de nós, não é? Uhum. Agora, se nós não fizermos por nós mesmos, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Parte de nós, sempre. O meu conselho primordial é: investam em vocês. E esse investir em nós é um ato de amor próprio. É um ato de amor próprio. Só que nós estamos tão focados no fazer, estamos muito na habituação, naquilo que são as nossas rotinas do dia a dia, que nós esquecemos muito facilmente de trabalhar em nós, naquilo que a nossa alma quer, naquilo que o nosso coração deseja. E temos toda a vida presos na cabeça, que era o que me acontecia. Eu sempre fui uma pessoa extremamente lógica e tive muita dificuldade a certa altura na minha vida em começar a aceder ao meu coração e àquilo que a minha alma queria. E quando eu sentia esse vazio, eu sabia que aquilo era um grito da minha alma, eu sabia que era a minha alma que me estava a pedir, eu não sabia Exatamente. exatamente. Só que eu, como não conseguia perceber que vazio era aquele, a única certeza que eu tinha é que, ok, isto é a minha alma a pedir-me mais, porque eu não sei para onde é que vou, não sei para onde é que vou seguir. Eu, quando veio o grande chamamento, era o que eu dizia, a minha alma não fala, neste momento ela já grita. E foi assim que veio o grande chamamento, sem dúvida. Sem sombra de dúvida. Meu amor, olha, muito, 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 muito grata por ter estado aqui. És assim um mulherão. Tenho uma honra imensa de ter na minha vida. Tenho sido, olha, ainda ontem dizia exatamente esta frase ao meu marido, né? Estávamos a falar a propósito das pessoas que têm chegado até mim nestes últimos 2 anos, e tem sido maravilhoso e sinto-me mesmo muito honrada de poder ter assim a minha tribo, esta minha rede de contactos, porque essencialmente são mulheres, e está aqui a prova que nós mulheres não temos que ser concorrentes umas das outras, não temos que ser mazinhas umas para as outras. Isso foi algo, como tu falaste há pouco, patriarcado, que nos foi imposto ao longo de muitos séculos. E eu tenho cada vez mais mulheres na minha vida e sou muito, muito grata por isso, meu amor. Olha, muito obrigada por tudo, por toda a partilha que tu aqui deixaste. A mim resta-me também agradecer a quem esteve aqui, que foi um entre e sai, não sei se tu te apercebeste. Vai ficar gravado no Instagram, vai depois passar, não prometo que seja amanhã, porque amanhã vou ter uma imersão de mulheres o dia todo, vou estar, portanto, energeticamente, duvido que amanhã tenha capacidade para. E na próxima semana vamos para a nossa última live do mês, e já não será em terras lusas, já será em terras germânicas. E, portanto, olha, muito, muito grata a todos e a ti mais uma vez, meu amor. Obrigada, minha querida. Olha, foi um prazer, Carla. Muito obrigada. Nada, minha querida. Então vá, boa noite, bom fim de semana. E agora sim, vivam, não sobrevivam, sejam felizes. Tinha que ser. Adoro. Tchau, tchau, querida. Tchau, tchau.